Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por estarmos aqui novamente para fazermos mais um resumo da lição da Escola Dominical, né? É uma síntese da lição. Hoje é a lição de número 13, que nós vamos fazer o nosso resumo, tá? A lição 13 é a última lição deste primeiro trimestre de 2023. Nós já vamos entrar aqui no resumo da lição. É um prazer ter você aqui conosco. Bem-vindos ao canal Lição em Resposta. O resumo da lição 13 vai começar agora. O tema da lição desta semana: aviva a tua obra, ó Senhor, e o texto áureo que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. A verdade prática diz: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. A leitura bíblica em classe está em Abacuque 3, do versículo 1 até o 2 e pulando para o versículo 16 até o 19. Nós vamos ler os versículos finais, 18 e 19, que diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como a das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Tá? Falando sobre avivamento ainda, né? E o contexto histórico desta lição, que fala do profeta Abacuque, as orações que o profeta Abacuque fez, indagando a Deus em algumas perguntas também, e ele chega a dizer como pode o ímpio, né, no caso, governar o justo, como pode o ímpio castigar o justo. Nesse caso aqui, ele se referia à nação dos caldeus. Nabucodonosor era o rei da grande Babilônia naquele tempo, o ano 606, né, antes de Cristo, e o rei Nabucodonosor entrou em Judá e levou então cativo a todos os príncipes. O rei Joaquim era rei, né? Rei Jeoaquim no tempo foi morto, o seu filho Joaquim foi levado e o seu tio foi quem reinou no lugar do seu pai. E então o povo judeu fora levado para a grande Babilônia. Somente primeiramente aconteceu aí 3 levas de judeus. A primeira leva ele levou somente os nobres dos reis, né? Aproximadamente 10.000 pessoas que eram pessoas influentes, pessoas doutas, pessoas cheias de conhecimento. Somente a linhagem real, as pessoas que tinham bastante influência, que foram levados por Nabucodonosor. Enfim, houve grande atrocidade por parte do monarca babilônico, e então o povo judeu fora levado em cativo na primeira leva, e na segunda leva, 10 anos depois, aconteceu mais uma. Nabucodonosor veio novamente, levou mais pessoas presas, e depois, já em torno de 1 ano e 6 meses, ele voltou novamente, e aconteceu a terceira leva, onde ele levou somente aí o povo de Judá. Já estava nesse tempo, já estava muito abatido, o povo não tinha mais prosperidade, somente o povo pobre que ficou para lavrar a terra. Essas pessoas, elas tiveram também que serem levadas. É claro que quando ele entrou houve batalha e, enfim, Israel foi subjugado e Nabucodonosor, ele passou então a governar a nação judaica nesse tempo. O povo foi levado para a Babilônia e ficou às margens do rio Quebar. E o profeta Abacuque, que era temporâneo de Jeremias, Ezequiel e também Daniel, que Daniel, como era de linhagem real, foi levado para o palácio do rei. Tá? E o profeta Abacuque, um profeta que era um cantor. As suas orações eram como se fossem músicas a Deus, exaltava a Deus, perguntas também eram feitas e Deus respondia-se. Tá? E o profeta, ele tem aí a
a sua vida clamando pela restauração do povo judeu. E ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica. Lembra-te da misericórdia na tua ira. E o profeta, que tem o seu significado, o significado do nome Abacuque, quer dizer aquele que abraça. O interessante é que sempre que o povo judeu passa por um aperto, Deus sempre levanta um profeta, às vezes para falar do juízo que havia de vir, outros às vezes até para falar do livramento e outros para falar de coisas passadas, no caso, coisas passadas, presentes e futuras. O Senhor sempre mostrava ali um profeta com o nome que tinha o significado que era recorrente ao sofrimento, a determinada situação a qual eles estavam passando. E o profeta Abacuque, com o nome de aquele que abraça. Com certeza, este nome era o significado de Deus. Deus estava abraçando o seu povo para que esses não fossem totalmente consumidos. Mas por que eles foram para o cativeiro? Simplesmente, Levíticos 25, do 1 ao 7, fala sobre justamente os sábados, a questão dos descansos que Deus havia ordenado a Israel fazer a cada 7 anos, a terra tirar um ano de descanso, o ano sabático. A cada 7 anos, a terra ela tinha que descansar. 6 anos eles plantavam e no 7º ano eles deixavam a terra descansar por um ano. Então, o que a terra produzisse por si só, e quando o fruto caísse, eles então poderiam colher. Caso contrário, de forma nenhuma. Se o fruto secasse no galho, eles não poderiam colher. Isso aí era simplesmente uma ordenança do Senhor. Tá? O ano sabático foi o motivo pelo qual Israel fora levado cativo, porque eles não obedeceram esta ordenança. De maneira que Deus, quando fez a terra, no 7º dia, ele descansou da sua obra. Então a lei era clara e todos tinham de obedecer. Diferentemente da graça, onde a graça ela não faz distinção de dias, distinção de festas, não. A graça ela já está abrangendo todas as épocas e situações, todas as estações do ano. Para Deus é como se fossem iguais. Tá? E o sábado era uma questão que Deus estabeleceu para Israel como descanso do trabalho feito na terra do Egito, onde eles foram cativos por quase 430 anos aproximadamente, em torno de 430 anos, eles foram cativos, desde que José entrou no Egito e então fez a sua obra, cuidou da terra durante os 7 anos de seca, administrou a terra do Egito, salvando o mundo de então da extinção da fome. Isso aí era algo que no tempo de Faraó, no tempo de José, os judeus se multiplicaram lá, mas passadas as gerações, outros faraós que não conheciam a José, estes vieram então a subjugar o povo judeu. A partir daí, Deus estabeleceu Moisés e Moisés tirou o povo do Egito e Deus estabeleceu as suas leis. E dentro delas estava também a guarda do sábado, que a guarda do sábado é exatamente para o povo judeu, é um memorial para o povo judeu. Já para nós da graça, irmão, e aí, o que tem a ver com nós? Não, nós, os gentios, Pedro fala em Atos dos Apóstolos que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor mais encargos aos gentios do que se livrarem do sangue, da carne sufocada, dos ídolos e da prostituição. Essas coisas foram estabelecidas. Claro que existem coisas que também têm ligações com estas aí, e nós observamos porque a palavra de Deus ela é bem
clara em determinados assuntos, nos quais estão também escritos nas cartas de Paulo. Tanto nas cartas de Paulo, como também as epístolas de João falam a respeito, de nós nos afastarmos de determinadas coisas. O Espírito Santo, ele dá total capacidade a você para que você possa entender o que ocorre no mundo espiritual, aquilo que faz mal para a sua espiritualidade, aquilo que fere ao Espírito Santo. Então essa lição, ela tem uma abrangência sobre o clamor do profeta pelo avivamento da obra de Deus. No caso, ele se refere a Deus trazer de volta o seu povo que agora estava sobre o cativeiro, às margens do rio Quebar, sobre as ordenanças de Nabucodonosor, e depois, posteriormente, outros reis, Ciro e tal, então vieram a governar o povo judeu, quando Nabucodonosor perdeu o seu reino. E o profeta continua a clamar: aviva, ó Senhor, a tua obra. Esta é a principal função deste profeta, do profeta Abacuque. A sua vida, a sua função era simplesmente clamar pelo avivamento de Deus na sua obra. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu toda a cidade, a casa real e também, principalmente, o templo do Senhor, o templo que Salomão havia feito. Ele também destruiu completamente os utensílios os utensílios sagrados da casa do Senhor foram levados por Nabucodonosor e colocados na casa do seu tesouro. E o profeta estava clamando, esta era a função do profeta Abacuque, clamar pelo avivamento da obra de Deus. Então o Abacuque, ele clama ainda pela misericórdia do Senhor. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tá? Nós sabemos que Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é longânimo, tá? E, consequentemente, o Senhor sempre vem com o livramento, ok? Agora, nós podemos também perceber que quando Deus, ele se levanta para fazer a obra, e o Senhor faz mesmo. E o Senhor, ele se levantou, no tempo de Neemias, já falando agora da restauração, e o tempo em que Israel passou no cativeiro foram 70 anos. Os 70 anos eram equivalente aos anos sabáticos, foram exatamente 70 anos. No caso, desde a entrada de Israel na Terra Prometida até o passado aí, os anos, as eras futuras, que chegou até no ano 600, foram 500 anos, Israel vivendo 500 anos sem guardar o ano sabático, sem cumprir o ano sabático. E, consequentemente, o cativeiro babilônico durou 70 anos. 70 anos equivalente aos anos sabáticos que eles esqueceram de cumprir, ok? E agora, falando, entrando na abrangência do terceiro tópico desta lição, onde ele clama pela redenção, onde ele clama pelo avivamento, a restauração, e a restauração acontece com Neemias, copeiro de Artaxerxes, um grande rei, e o Senhor aí dá graça a Neemias, que era copeiro do rei, e o rei também, ele concede que Neemias, ele reedifique as muralhas da cidade, ele reedifique os muros da cidade de Jerusalém, que este, consequentemente, já trabalha em um grande avivamento, chamando aí também o sacerdote Esdras. E Esdras, ele junta ao povo, depois dos 70 anos de cativeiro, o povo volta curado da idolatria, os pecados que os judeus cometiam antes, no caso principalmente da idolatria, que eles eram influenciados pelas nações pagãs, tá? Eles foram curados. Até hoje não se vê idolatria em Israel. Tá? Os 70 anos de cativeiro foram essenciais para curar o povo judeu da idolatria. E
graças a Deus, um grande avivamento começou no tempo de Neemias, o sacerdote Esdras, e o povo foi restaurado, e o povo chorou diante da lei, diante da leitura da lei do Senhor, e houve um avivamento. O avivamento começou pela palavra, e o avivamento ele findou na palavra, e nós esperamos novo avivamento que será também na palavra. Claro que hoje, nos dias de hoje, nós vivemos dias difíceis, e o Senhor fez uma pergunta. Ele disse: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, é algo que nós temos que guardar a nossa fé. Muitas pessoas, essas perderão a fé. Por quê? Porque a iniquidade vai aumentar, a iniquidade já está aumentando, e nós podemos constatar isso nos dias atuais. Os movimentos progressistas políticos, eles estão cada vez mais fortes e eles estão tentando subjugar a maior parte da população em detrimento da menor. No caso, a mídia, com os seus influenciadores digitais, os seus progressistas que tentam fazer com que o povo se corrompa de uma tal maneira que chegue até a abandonar os preceitos de Deus e abraçar os costumes, estes os quais fazem parte de uma ordem já maligna, que isto não tem a ver com o Senhor. Será que quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Isto nós vamos sim, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu e você, nós vamos estar guardados com esta fé, nós vamos estar vigilantes e orando para que sejamos também arrebatados neste grande dia, do dia do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Esse aqui é simplesmente para a honra e para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Amém.